Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Culturas e Times Fortes. Esse é o episódio oferecimento da EP+, empresa com a qual sou sócio, CEO, fundador, empresa com propósito, onde a gente, Thiago, está tornando o mundo melhor, criando empresas com propósito, criando empresas melhores e estamos como visão de negócio criar a mais grandiosa comunidade de empresas com propósito do mundo até 2034. São 10 mil empresas que vão ter o selo EP+, né? O selo EP+, significa o selo de empresas com propósito. Estou aqui com um convidado muito especial, episódio número 44, com o Thiago Reis, o fundador, CEO da Growth Machine. E a gente vai bater um papo sobre cultura de venda, como ele contrata, como ele cria, como ele engaja, como ele cria aqueles rituais dentro da empresa dele, uma empresa de educação também, de tecnologia, serviço, né, Thiago? Que está crescendo aí num ritmo acelerado e eu acho que tem muito a ensinar pra gente aqui. Thiagão, cara, seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui. Queria que tu se apresentasse, contasse um pouquinho de ti, contasse um pouquinho da tua história, né, pra gente poder começar esse papo. Obrigado pelo convite. Meu nome é Thiago Reis, eu trabalho um pouquinho mais de 15 anos montando estratégias de vendas. Sou fundador da Growth Machine, nós somos uma aceleradora de vendas, só que com um braço de tecnologia, com um braço de educação e agora com um braço de investimentos. Na Growth, a gente é uma empresa muito orientada a propósito, a gente acredita que vendas é um instrumento de libertação. Quando o empreendedor não vende, ele se torna refém do seu negócio, né? Então ele abre mão da qualidade de vida, abre mão de tempo com a família. Venda é um ato de amor, né? Da sua saúde, né? Então, e é um ato de amor, né? Então a gente acredita que a gente ajuda empresas a implementar metodologia de vendas, tecnologia, inteligência artificial como um mecanismo para fazer com que o seu propósito alcance mais pessoas, né? A gente fala que não é governo, não é instituição não governamental, quem vai mudar o Brasil são os empresários, só que para isso eles precisam ter eficiência, eles precisam fazer com que a sua empresa venda. Cara, tecnologia é sensacional, produto é sensacional, cultura é sensacional, mas nenhuma empresa sobrevive sem vendas, né? Sem dúvida. Nada acontece num negócio até que o primeiro boleto não tenha sido gerado e não tenha sido vendido. Até isso acontecer, tudo é uma ideia, né? Então é ali que a gente trabalha. E como é que vocês resolvem esses problemas com venda hoje? Fala um pouquinho mais como que a Growth ajuda essas empresas e empresários aí nessas soluções. Então, como eu falei, a gente tem 3 linhas de negócio, né? A primeira linha de negócio é a nossa linha de tecnologia. A gente tem o nosso próprio software de prospecção. O mercado chama esse tipo de software de Sales Engagement, que é o GS Engage, que é um software utilizado por times de geração de demanda com o objetivo de prospectar e agendar reuniões. Perfeito. Dentro do GS Engage, a gente criou a Prospecta AI, que é uma inteligência artificial que se comporta como um SDR. A única diferença é que um SDR gera 20 reuniões por mês, a Thaís gera 16 por dia, né? Então, Thaís é o alter ego da nossa Prospecta AI. Então, a gente coloca, né, uma inteligência artificial para fazer o trabalho do que seria necessário de 16 seres humanos para produzir a mesma coisa que ela, só que custando menos do que um único ser humano, quando eu somo gestão, capacitação, recrutamento e tecnologia. Então essa é a primeira maneira como a gente resolve, é com esses 2 braços de tecnologia, seja um software de Sales Engagement, seja a Prospecta AI. Para fazer isso funcionar, nós temos uma unidade de negócio de serviços, né, onde a gente tem especialistas em implementação de máquina de vendas. Esses especialistas acompanham os nossos clientes e implementam a máquina de venda dentro dessas operações, utilizando hoje tudo que a gente faz é com inteligência artificial, então a gente estava falando um pouco sobre isso. A gente criou o Station IA, que é uma estação de construção de processo. Dentro do Station IA, aquilo que eu levava 4 semanas para fazer, eu consigo fazer em 1 hora, né? Então, a nossa meta é o projeto JK, né, até o final do ano, a gente conseguir implementar a máquina de vendas em 1 hora, né? Então, toda. Hoje a gente consegue montar 100% do processo, mas ainda falta parametrizar a ferramenta, configurar a CRM. Até o final do ano, em 1 hora, a gente vai criar 100% do processo utilizando a inteligência artificial. Segunda camada de negócio é a nossa camada de educação, né? Na camada de educação a gente tem 2 grandes produtos. A gente tem o Growthway, que é uma mentoria mais acessível, onde você implementa a sua máquina de vendas utilizando a nossa inteligência artificial e usando uma plataforma de construção de processo. Perfeito. E a gente tem o programa de expansão comercial, que é um programa de 90 dias, onde você passa 30 dias sendo preparado, 3 dias de workshop prático presencial dentro da nossa sede, junto comigo montando todos os processos e mais 60 dias otimizando e melhorando a tua operação.
Dentro da Build Educação, a gente ainda tem 2 negócios. A gente tem o Growth Play, que é como se fosse uma Netflix de vendas, onde tem mentoria 3 vezes por semana, de prospecção, de vendas e de gestão. E o High Growth, né, que é um grupo de empresas onde eu acompanho, onde tem uma proximidade maior comigo. A gente tem 4 encontros no ano. É uma comunidade voltada para o crescimento, onde eu mentoro pessoalmente esses 108 empresários que fazem parte dessa comunidade. Recentemente, assim, era muito comum empresas de tecnologia, empresas de solução na área de vendas e de marketing me procurar, querendo ou que eu vire embaixador ou que eu vire sócio. A gente criou a GM for Equity, né? Então é um braço de Venture Capital que tem uma ponta de investimento e uma ponta de Media for Equity. Então nós fizemos o primeiro investimento agora, que é a DocSales, que é uma solução que substitui as ferramentas de assinatura eletrônica e também automatiza a proposta comercial. E a gente tem mais 9 investimentos em andamento que eu ainda não posso divulgar, mas são empresas que resolvem problemas dos clientes dentro do desse ecossistema, né, olhando para vendas. Nossa visão é criar uma constellation, então a gente vai fundir diferentes tecnologias para conseguir construir um grupo de 1 bi, incluindo a Prospect AI, incluindo o GS Engage, e criar uma hold maior onde todas as tecnologias se integram, criando uma TOTS mais focada em marketing e vendas. Marketing e venda. Né? Crescimento, aceleração de negócios, de modo geral. Exato. E fala um pouquinho dos teus big numbers aí, que podem ser compartilhados aí, Thiago. O crescimento aí ao longo desses últimos tempos aí, quantidade de funcionários, quantidade de projetos, legal. Cara, a gente ativos. fechou 24, raspando ali os 50 milhões, 49 uns quebrados. A gente está com a meta de fazer 100 milhões pela primeira vez agora em 25. Tem desafio, né? Estava aqui terminando a reunião, então, cara, dá para fazer, mas não está fácil. A gente tem 126 colaboradores nesse momento. Esse número, né, tá crescendo, então toda hora ele muda, mas também tem algumas coisas que a gente está reduzindo, né? Nosso time de pré-vendas está numa fase final de ser 100% substituído por inteligência artificial, então a gente não vai ter mais SDRs. Talvez a gente mantenha em uma unidade de negócio que é a unidade de negócio Enterprise. Para prospecções mais complexas, a gente vê que o ser humano ainda se sobressai, principalmente quando tem um processo de construção de relacionamento, né? Aquilo que é tarefa repetitiva, a inteligência artificial faz melhor e com mais produtividade. Aquilo que é tarefa de longo prazo, de relacionamento, de interação, um ser humano vai fazer melhor. Então, é mais ou menos nisso que a gente acredita. A gente tem um pouco mais de 800 clientes ativos, somando todas as unidades de negócio. A nossa maior unidade de negócio é a aceleração de vendas, onde a gente tem quase... né, a gente tem 2 tipos de aceleração, né? A High Touch e a Low Touch. A High Touch tem muita interação, a Low Touch é mais automatizada. Então aqui a gente tem um pouquinho mais de 600 clientes. Meu livro, Demanda Infinita, né, best-seller é a Amazon, a gente vendeu mais de 40 mil unidades. Pelos nossos programas passaram mais de 50 mil empresas, então a gente está numa crescida. E mensalmente a gente realiza, né, um encontro no nosso escritório do PEC, que é o Programa de Expansão Comercial, onde participa uma média de 120, 124 empresários. Boa. E, Tiagão, como é que é construir cultura numa empresa que praticamente se dobra cada ano? Né? Imagino que tu estava faturando 10, foi para 40, foi para 50, tinha 30 funcionários, 60, 120 agora. Quanto mais próximo você está do time, mais fácil você fazer a manutenção de cultura, porque você é a cultura da tua empresa, né? O teu comportamento, o teu hábito, a tua postura é a cultura. Quanto mais você cresce, mais distância, mais camada vai criando entre você e a operação. Mas eu sou um cara muito hands-on, né? Então eu faço venda, eu faço reunião. Hoje mesmo, cara, participei de reunião de vendas. Quando eu cheguei no escritório, tinha uma reunião com a Volkswagen, né, que meu time lá gerou. Então, fui lá fazer reunião com a Volkswagen, depois fiz reunião com a AWS. Então, eu estou na operação. Participo de reunião com o time de vendas, participo de reunião com o time de produto, participo de reunião com o time de RH. Agora, por exemplo, eu vim para cá do escritório fazendo reunião com um assessment que a gente fez de cultura. Isso, assim, eu acredito muito nisso, né? Tem 2 maneiras de você resolver um problema: percorrendo a curva de aprendizado ou pagando para alguém que já percorreu essa curva de aprendizado. E como cultura para a gente é uma prioridade muito alta, eu estou o tempo inteiro. Cara, eu já contratei mais de 30 consultorias diferentes que olham para a cultura. Seja para adotar ferramentas, seja para fazer assessment, seja para fazer planos de melhoria, seja para criar cargos e salários, seja para criar trilhas educacionais. Então, a gente investe muito nisso. E agora eu estava justamente com uma devolutiva de assessment do meu time de RH e da minha liderança.
Esse ano é a primeira que a gente faz, mas ano passado, por exemplo, a gente fez 4. Então, a todo momento eu tô ali vendo... 3 meses ali, pelo menos. Cara, porque... Cara, é muito bom trazer a opinião de alguém externo, né? De alguém que já fez, né? Então, isso acelera muito a curva de aprendizado. Então, a gente tem os nossos valores definidos, que passam por revisões dentro do nosso planejamento estratégico e ultimamente, o que eu tenho feito é diminuir os valores, né? Porque a gente chegou a ter 6 valores, a gente está com 5, mas eu levei o Rony recentemente no encontro do High Growth e ele falou que a reserva tinha 3. Agora eu falei, meu time, não, temos que achar 3, porque 3 você não esquece, é um número bom, né, 5 é um número bom. Acima de 5 já é ruim. 3 a 5 eu acho que é um número ideal. Né? A gente tem All Hands, né? Então mensal, onde a gente apresenta o resultado para toda a empresa. A gente tem um programa de partnership, onde hoje temos 4 pessoas que já se tornaram sócia via programa de partnership. A gente tem avaliação de desempenho, a gente tem trilhas de onboard, ongoing e promoção. A gente tem plano de sucessão, então todo líder tem que ter, né, uma sucessão direta para ele poder ser bem avaliado. Cara, dentro dos setores, né? Cada setor tem os seus rituais de cultura, mas temos uma reunião de cultura onde reúne toda a liderança. Antigamente era com a empresa inteira, hoje é só com a liderança. Perfeito. E a liderança faz aí, desdobra a conta depois. E aí, assim, com a empresa inteira virou o All Hand, né? Que aí é uma vez por mês. Cara, eu tive uma mudança da liderança de RH, então, assim, tem algumas coisas que a gente está revendo, algumas coisas que a gente está melhorando. A gente tem um onboard também que é bem forte, né, onde é quase que um batismo para o cara entrar dentro da companhia. Eu participo da última etapa do processo seletivo de 90% das vagas, porque eu faço o check cultural, então tem isso. Cara, dentro da área de vendas, que é a área onde, né, é o que a gente vende, né? Então a gente vende máquina de venda, a gente vende implementação de vendas, e aí tem uma pressão muito alta dentro do time de vendas, porque os caras são o tempo inteiro avaliados. Vamos ver se eles de fato fazem o que eles falam, né? Então é uma área que eu estou sempre nela. Então nela a gente tem KS todos os dias, né, que é o Kickstart, que é como se fosse uma daily de vendas. A gente tem batida de pipeline pelo menos uma vez por semana, capacitação onde eu dou pelo menos uma vez por semana. Uma vez por mês eu dou treinamento sábado o dia inteiro. E a gente tem sempre o dia do fechamento, né? Agora a gente está num processo de começar a analisar se a gente faz o dia do fechamento toda semana, mas a gente tem um dia onde, cara, cenário de guerra, tiro, porrada e bomba, onde a gente persegue o fechamento da empresa inteira vai até meia-noite, anão, buzina, tambor, é frenético, cara. E esse final de semana, esse mês eles trabalharam sexta até meia-noite e sábado, né? Porque como tinha mais um dia, a galera quis aproveitar para fazer super meta. É isso aí. E Tiagão, hoje, quantos % do teu tempo, você fala que cultura é uma prioridade para você, né? Mas quantos % do teu tempo hoje tu acha que tu dedica para isso? Cara, eu diria que 40%, 50% do 50% do tempo. Porque assim, eu tenho one-on-one com todos os meus liderados direto. Os colaboradores da Growth podem pedir um one-on-one comigo, né? E aí é um one-on-one que tem uma restrição, que é um one-on-one de 30 minutos, mas qualquer um pode pedir. Eu tenho daily com todas as áreas, né? Então daily com RH, daily com produto, daily com financeiro, daily com vendas, daily com CS. E, cara, eu tô ali o tempo inteiro desenhando programas, ações. Então a gente tá querendo criar um programa grande agora de reconhecimento de cultura, né? Que a gente vai fazer um reconhecimento anual do growther que melhor executou a cultura. Então, tô lá, revendo a avaliação de desempenho. Embaixador, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, a gente tá desenhando um programa de Forjando Campeões, que é um programa de... É quase que um processo de trainee, só que dentro de vendas, onde a gente vai trazer mensalmente 40 pessoas para ficar com 10. Então, fazer um processo bem hustler. Trainee, né? Trainee. E, cara, avaliação de desempenho, cara, os rituais, o onboard, eu sempre participo. A última etapa do processo seletivo eu sempre participo. Então, tem uma parcela alta da minha agenda dedicada a isso. Perfeito. E antes de falar de cultura de venda, que eu acho que é inclusive vocês implementam essa cultura de venda dentro dos seus clientes, eu acho que tem muito ensinamento aqui para tirar, mas eu sempre acredito que não tem como 91% dos desligamentos no Brasil hoje são causados por questões comportamentais, né? E a gente ainda está contratando pela técnica na maioria das empresas. Então, primeiro ponto aqui, se a gente tiver o mínimo de bom senso e discernimento cara, se 9 a cada 10 desligamentos que eu faço baseado em comportamento, em fit cultural, por que eu não contrato baseado em cultura? Né?
tem uma máxima que fala assim, cara, não existe gestão quando eu falho na contratação, cara. Não tem treinamento e desenvolvimento que resolva uma falha no recrutamento. Cara, mas eu vou te falar, isso daí é um problema, mas o problema maior tá em você trazer líderes desalinhados, entendeu? Por exemplo, uma dor que eu tenho, parte do que eu estava vendo no assessment era justamente isso. A gente contratou uma consultoria externa para analisar, fazendo avaliação 360 graus de todos os liderados, de todos os gestores. Todos os líderes. Todos os líderes, Só que quem avaliou os caras foram os liderados. Então, assim, cara, dessa avaliação, ele me trouxe uma relação de líderes que, porra, foram extremamente mal avaliados. O que foi? Cara, contratação rápida. Ou contratação feita por pressa, ou contratação feita porque, tipo, o setor não estava bem. Perfeito. E aí, o nosso grande desafio... Cara, velho, 3 grávidas não fazem um bebê em 3 meses. Você vai precisar de cada uma 9 meses, entendeu? Sem dúvida. Então, até para uma vaga que a gente vai precisar substituir, eu falei, velho, eu quero falar com no mínimo, eu quero que a gente entreviste no mínimo 50 pessoas, eu quero falar com no mínimo 10, entendeu? Se eu não falar com 10 pessoas, a gente não fecha essa vaga. Por quê? Porque é isso, cara, é massa crítica, entendeu? E aí o que acontece? Eu não posso vir pregar um valor, defender um princípio, e eu tenho uma pessoa dentro da estrutura que faz algo completamente desalinhado. E que na maioria das vezes, o grande travador, né? A pessoa que trava o grande obstáculo de uma cultura ser forte e ser única e ser engajadora, está na média liderança. Eu acho que o time operacional acaba sendo vítima de uma má liderança que, se essa pessoa que está aqui no meio, normalmente é a média liderança que trava, porque cultura não sobe, cultura desce. Fluxo de informação sobe. Né? As decisões, às vezes, não tanto estratégicas, elas sobem. O fluxo de informação, ele sobe e desce. Mas cultura, na minha visão, eu queria ouvir tua opinião, como que você faz isso lá na Growth, mas é a única coisa que é indelegável para o dono do negócio. Então, não é o RH que se cria cultura, é o dono que se cria cultura, porque, porra, é a gente que está no risco, é a gente que está no prejuízo, é a gente que está sem a empresa quebrar, se as pessoas saírem. Então, beleza, uma vez que a essência do dono ela está preservada, ou seja, os valores da Growth Machine provavelmente são reflexos do teu comportamento, daquilo que você acredita que é inegociável para você. A visão da empresa, cara, foi tu que definiu porque você que é o dono. Missão também, propósito e tal. Isso 3 elementos dentro de vários outros que a gente trabalha dentro de uma cultura. Mas se você contrata as pessoas ou contrata a tua liderança que não tem essa aderência com a tua cultura, cara, esse cara nunca vai descer. E aí a pergunta que eu queria te fazer é, como que é, com mais detalhes, se conseguir trazer, como que é o teu processo de contratação hoje para garantir que as pessoas vão entrar alinhadas com a tua cultura? Legal, assim, eu não vou falar da ponta técnica, né? Porque claro. A gente tem lá todo... Claro. Depende da vaga, vai ter análise de raciocínio, perfil comportamental, tem uma combinação de elementos que a gente faz antes de bater o martelo na contratação. Quando chega para mim, esse cara já está com o check técnico fechado. Eu vou basicamente analisar comportamento. Perfeito. As minhas perguntas... O líder já entendeu que esse cara tem a técnica que precisa para ir. Tem a envergadura técnica. Aí o que eu vou fazer? Eu vou analisar segundo os valores da Growth o quanto que esse cara tem esses valores. Só que se eu te perguntar assim, você valoriza o cliente? É óbvio que você vai falar, não valorizo. Pô, claro que você vai falar, não, valorizo. A minha pergunta, primeiro eu pergunto sobre o passado, do porquê que ele está saindo. E aqui, cara, 50% dos desalinhados já cai do cavalo. O cara começa a falar mal da empresa, começa a falar mal do chefe. Aí, cara, para mim, já deu check, eu vou fazer mais 2 perguntas e vou eliminar. Então, depois eu até conto uma história, mas primeiro sobre o passado. Segundo, a minha pergunta é sobre o futuro, porque a gente tem uma máxima que é sonho grande. Né? Sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno, por isso a gente sonha grande. Cara, onde você quer chegar? Se o cara vai num passo à frente, ou se ele não tem uma história na cabeça dele de onde ele quer chegar, dificilmente ele vai ter o nível de execução e o nível de disciplina necessário para chegar lá. Perfeito. O terceiro check é educação, o quanto que a pessoa dedica tempo a se aprimorar e estudar, porque um dos nossos valores, aprender, é tão importante quanto produzir. Então eu analiso hábito de leitura, analiso se ele fala um segundo idioma, mas não porque ele precisa saber falar inglês, mas porque ele precisou ter disciplina para aprender a falar inglês, entendeu? E não é que eu vou eliminar se o cara não fala inglês, se a vaga não exige inglês, mas eu vou ver como, cara, o que você aprendeu que você levou mais tempo? Por exemplo, um violão substituiria o inglês, porque ele precisou de muito tempo e resiliência lá tentando tocar violão.
E por último, eu analiso o hábito de leitura, cara, porque assim, tem gente que fala assim, eu gosto de aprender pelo YouTube. Porra nenhuma, cara, porra nenhuma. Você é preguiçoso. Eu também adoro aprender pelo YouTube, mas nada organiza mais o teu raciocínio e te dá contexto e versatilidade do que a leitura. E a leitura exige resiliência e exige disciplina. Então, eu não contrato pessoas que não têm hábito de leitura, porque eu sei que ele não vai conseguir aguentar o tranco, entendeu? E o nosso ambiente é um ambiente hostil. E aí tem um último, que é a qualidade de vida. E esse é polêmico, né? Que não tem cultura certa e errada, né? Convenhamos, assim, cara, não tem cultura certa e errada. Você pega um caso, sei lá, um Ambev da vida, que é uma cultura faca na caveira, e os caras estão prosperando pra caramba. Então, eu acho que o combinado não sai caro, né? Se você alinha expectativa antes e faz um critério de seleção onde você entenda que, esse cara aqui quer, sei lá, qualidade de vida. Então, talvez, para a empresa estar crescendo 2 vezes por ano no ritmo de crescimento, talvez não seja a pessoa certa. Pois é, assim, né? Por exemplo, vendas, ninguém sai de lá antes das 9 horas da noite. Thiago, mas beleza, dá para ter qualidade de vida sendo na empresa? Dá, velho, mas se essa é a tua prioridade, você não vai ser feliz aqui. Por que eu não contrato ninguém que está atrás de qualidade de vida? Primeiro, porque a pessoa não vai ser feliz lá. E aí, é sobre isso. É um ambiente ruim. É sobre isso. Segundo, porque tem lugares, cara, que, se o cara for trabalhar numa multinacional, se o cara for trabalhar numa Nestlé, numa P&G, numa Danone, cara, esses caras vão poder proporcionar um salário até talvez maior do que eu consigo pagar e vai ter qualidade de vida, porque tem toda uma preocupação do RH. Cara, e terceiro, porque ele vai estar se sentindo um peixe fora d'água. Quando você tem cultura forte, naturalmente a cultura expurga as pessoas que não estão alinhadas com a sua cultura. Então, por exemplo, hábito de leitura. Cara, KS, a discussão dos caras antes de começar é que livro cada um está lendo. E cada um traz um insight que aprendeu de um livro importante, o caramba, aí um vai falar, tô lendo o Spin, o outro vai falar, tô lendo o Predictable Sales e tal. E aí, se é um cara que não tem essa cultura, ele vai se sentir mal, entendeu? Ele não vai se sentir num ambiente favorável. Quando e assim, o que é legal, em vendas tem muito isso. Nas outras áreas a gente está melhorando, mas quando a gente erra na contratação, ou a pessoa mentiu, ou a pessoa fez um personagem, pega rápido lá. Sozinho, a gente não demite. É muito difícil a gente demitir em vendas. A pessoa simplesmente, cara, não é para mim. Que é o lance do poder da cultura forte, né? Ela tem um poder de atrair as pessoas certas. Eu acho que você já deve ter percebido isso também. Mas ela tem um poder de proteger o sistema das pessoas erradas e dos comportamentos errados, principalmente. Total. Então, cara, o cara que entrou ali, ou você vai perceber rápido, ou o teu líder, no caso, o líder direto da pessoa vai perceber rápido, ou a equipe vai perceber e vai expurgar esse cara, ou esse cara vai sair sozinho. Total. Então não tem muito o que fazer. Total. Então, assim, eu fui... A gente está com muita vaga em vendas, né? E aí eu fui tirar 4 dias de férias na Argentina, saí daqui quinta-noite, cheguei lá sexta de manhã. Cheguei 5 da manhã, o RH botou uma entrevista minha às 9. Aí, puta que pariu, mas beleza. Então os caras estão reclamando que tem gargalo, fui lá e entrei. Entrei 9:02. Aí tudo bom e tal, fulano e tal. Primeira pergunta, cara, por que você está saindo da empresa que você está hoje? Não, porque lá é uma panelinha. Lá para crescer tem que puxar o saco do chefe, quem não puxa o saco. Primeiro check já, né? Cara, o que você está lendo atualmente? Aí ele, O Sol da Meia-Noite. E é sobre o que esse livro? Deu uma migué. Tipo, puta, não deve estar lendo porra nenhuma. Aí eu falei, cara, e como é que você aprende vendas? Você acompanha hoje algum influenciador? Não acompanho nenhum influenciador. Eu estudo vendas, basicamente, de vez em quando eu escuto um podcast ou outro e tal, mas é assim. Falei, cara, muito obrigado pelo seu tempo. Vou dar o feedback aqui, torço aí, cara, pelo teu sucesso, que você consiga, né, evoluir e se desenvolver. Aí mandei a mensagem para RH, falei, na verdade, assim, liguei pro meu líder de vendas, falei, cara, por que você passou esse cara para frente, mano? Porque ele tem uma história de superação, que ele veio... Por que chegou até mim esse cara, né? Não é? Porra, nas minhas férias. Ninguém conseguiu filtrar esse cara, eu consegui filtrar em 5 minutos, 3 perguntas. Cara, segunda-feira chega uma reclamação dele para RH. Olha, a pessoa entrou atrasada, com cara de sono, me fez 3 perguntas e terminou a reunião. Se é assim, era melhor vocês não me entrevistar. Aí eu vi, né? Porra, tomei a decisão certa. Cara, tem várias histórias, mas, por exemplo, tem uma história de inclusive um dos últimos convidados que a gente trouxe aqui, e ele está nesse ritmo também de crescimento bem acelerado. E aí, mais uma vez, não tem certo e errado. O que a gente vai falar aqui pode ser polêmico para algumas pessoas, mas para outras não, né? E tá tudo bem.
E aí uma das perguntas que ele fazia era, obviamente, além de olhar para isso, tal, que era um case também de cultura, né, dentro do nosso ecossistema, ele falou, cara, você tem já teve ansiedade, já teve crise de ansiedade, ou você é ansioso, sofre disso? Por que ele fez essa pergunta? Porque, cara, minha empresa está crescendo 2 vezes por cara que tem crise de ansiedade, crise de pânico. Esse cara aqui eu vou adoecer esse cara aqui. Então eu não posso colocar esse cara aqui nesse jogo. Então, às vezes são perguntas que eu acho que no teu caso vai no cerne dos teus valores, né? Quando tu pergunta se o cara gosta de estudar, provavelmente um dos teus valores tem a ver com o desenvolvimento, com mentalidade de crescimento. Porque assim, a gente é uma empresa, né, de tecnologia / educação. O nosso trabalho, o nosso propósito é ser um ponto de inflexão na vida de quem passa por qualquer programa nosso. E a gente escuta muito os caras. Cara, tem antes e depois da Growth. E se eu não trago um cara que acredita nisso, como é que ele vai vender um negócio que ele não acredita? Né? Então é muito difícil. Se tá todo mundo prosperando ali, tá todo mundo querendo aprender e criar coisas novas e o cara não cria nada, o cara não estuda, o cara não se desenvolve. E até mesmo os próprios colaboradores, cara. Assim, por exemplo, o Gustavo, que foi um cara que passou pela Growth e hoje é um líder de venda de uma startup, cara, mano, antes de estar na Growth, o cara chegou a ser, cara, trabalhar na construção civil, foi peão de obra. Então, assim, um cara de uma raiz, de uma origem humilde, irmão, que prosperou absurdamente uma vez que ele, botou foco e botou energia. Só que o próprio Gustavo fala que a primeira semana dele na Growth, ele foi pra casa chorando. Porque ele falou pra esposa, ele falou, mano, eu não vou conseguir acompanhar esses caras, velho. O nível aqui é muito alto. Então, assim, a gente não pode baixar essa barra. E um dos problemas do alto crescimento é esse. Tem dois desafios que a gente tem quando a gente olha pra cultura. O primeiro é, cara, estamos com 15 vagas em vendas abertas. Vamos abrir um pouco mais o sarrafo para conseguir entrar mais gente? Cara, só precisa botar um cara errado. Você botou um cara errado, o cara já vai fazer fofoca, Você vai pagar esse preço lá na frente, né? Então, assim, não. O segundo desafio, cara, é um cara que é high performance, ou seja, que entrega resultado, feriu a tua cultura, você vai manter? Decisão difícil. Na minha empresa não fica. Não, na minha também não. Na minha, inclusive, já tirei gente C-level, tipo assim, cara, que foi... Que mandava bem, que entregava resultado. Absurdo. Cara, tipo, a gente tirou um líder de CS, que o líder de CS fazia uma reunião com o time mostrando cortes de podcast meu e fazendo chacota. E aí uma pessoa chegou e falou para o RH. Aí o RH reuniu a liderança e falou assim, o que nós vamos fazer? Eu falei, galera, como eu sou o zoado, eu vou pedir para vocês darem opinião, porque senão se eu for dar uma opinião emocional, eu vou votar numa linha que talvez... Eu sou parcial, né? Nesse negócio, que não vou ser imparcial. Aí a líder de RH falou, não, cara, tá fora. Mas a gente vai perder receita. Tá fora. Tá fora. Não vamos negociar. Né? E de fato, cara, a gente eliminou... Que é uma decisão que você fala assim, cara, eu vou abrir mão de um resultado de curto prazo, que é o resultado daquela pessoa, daquele indivíduo ali, ou para ter um resultado de longo prazo, que é a minha cultura, eu vou fazer o inverso. Né? Porque no momento que tu não tira esse cara, qual é a mensagem que tu passa pro restante da tua empresa, da tua companhia? Porra, então todo mundo pode fazer esse negócio. É só entregar resultado. A cultura aqui é só entregar resultado, só bater meta e esquece esses valores aí, não tem nada de integridade, pode zoar, não precisa se desenvolver. Então acho que é muito nessa linha. E ao mesmo tempo, cara, tem um pedaço, cara, tem um filme que eu gosto muito que é O Advogado do Diabo, que é o Keanu Reeves e o Al Pacino, né? E tá sendo quase no final, e aí o Al Pacino ali tentando convencer o Keanu Reeves a fazer merda e tal. E aí o Keanu Reeves vira pro Al Pacino, o Al Pacino vira pro Keanu Reeves e fala assim, a ética, ela é igual um saco cheio de pedra. É só você soltar. É só você soltar. E é isso, você só precisa negociar uma vez com os teus valores e com os teus princípios. E vai muito da cultura também, né? Já tive cultura dentro da minha empresa, como a gente comunica muito, como a gente fala muito isso. E mais uma vez, o combinado não sai caro, né? É a lei da disclosure lá americana dos Estados Unidos. Cara, a gente não dá política da segunda chance. É o que está na minha cultura. Vários clientes nossos, várias culturas que eu já vi. Cara, a gente aqui dá a política da segunda chance. E beleza, tá tudo bem. Mais uma vez, o combinado não sai caro. Né? Mas a gente lá na empresa fala, cara, não dou. Né? E aí, Tiagão, o que eu queria te perguntar é, eu acho que tu já está nessa trajetória há quanto tempo com a Growth? 7 anos. 7 anos.
quais foram as maiores merdas, cagadas que tu fez em relação à cultura do negócio? Cara, assim, a gente é uma empresa... Os erros, né? A gente é uma empresa muito jovem, né? Então a gente gosta muito de festejar, de comemorar. Cara, uma coisa assim que, puta, eu já fiz e não deveria, nunca mais eu faço cara, a festa com bebida. Acabou, acabou. Ah, paga mais uma rodada pra todo mundo? Cara, puta, sempre dá merda. Sempre dá merda. Então, eu cheguei a refletir ao ponto de, tipo, retirar definitivamente bebida da empresa, de eventos corporativos. Mas, cara, eu pego muita mentoria, eu pego muito conselho, a pessoa fala assim, não, cara, você não vai punir todos porque alguns não sabem se comportar. Né? Mas o que acontece é nunca pague a próxima rodada. Para mim, esse foi uma coisa. Cara, eu sou muito brincalhão, né? Então eu faço piada e tal. Então eu tenho pouca preocupação assim, do tipo da consequência da piada que eu posso vir a fazer. Então eu já fiz piada, já fiz, por exemplo, cara, teve um all-hand que foi um puta tiro no pé. A empresa começou no Rio de Janeiro, a gente se mudou para São Paulo. Né? Então a gente tem 50% da operação no Rio, agora 50% ainda da operação. Operação então, a operação de São Paulo cresce mais rápido. Hoje eu já tenho um pouco mais de pessoas, mas está bem equilibrada ainda. Mas você está 100% aqui? Eu estou 100% hoje. Aqui. Mas, pontualmente eu tenho alguma reunião, alguma coisa que eu vou no Rio, mas 99% do tempo aqui. E aí, cara, na hora de tirar a foto, todo final do All Hands, eu gosto de tirar uma foto com a empresa inteira e tal. O pessoal do Rio falou assim, não, pô, a gente não sabe como é que está posicionada a foto. Eu falei, não, fica tranquilo que ficou bom. Sabe? Então, assim, eles ficaram chateados e tal, me retratei, mandei mensagem no Slack, pedi desculpa a todo mundo, mas é uma parada assim, puta, a gente já está, né, com o escritório crescendo em São Paulo e um escritório menor no Rio. A gente já tem muito investimento feito em São Paulo. E aí, num momento como esse, que eu poderia... Pô, não, galera, então, a foto é tal forma, o caramba e tal. Cara, fiz merda. Cara, e outra coisa foi no processo seletivo, cara. A gente errou muito em processo seletivo. Né? Trazer pessoas mais próximas, trazer pessoas que, cara, no processo seletivo você vê que a pessoa não está performando. Então, que você vê que a pessoa, cara, não vai desempenhar bem. Aí você, vou dar uma chance, o caramba. E, cara, e essa chance, no final, lá na frente, é muito pior, né? Para desligar do que se você não tivesse, né, tido um pouco mais de critério. Eu acho que no início discutir com sócios na frente de colaborador também é uma coisa que por muito tempo a gente, todo mundo pode saber de tudo e tal. Eu acho que esse foi um ponto de atenção também. E, cara, a gente é muito transparente, né, cara? A gente traz muito a transparência para frente. Do jogo. Né? É um dos valores lá também? É um dos nossos valores. Tá. E às vezes eu acho que não precisava ser tão transparente, sabe? Tipo, eu acho que dá para equilibrar, né? Dá para equilibrar, mas, cara, o resultado tá bom, a gente fala, o resultado tá ruim, a gente fala também. Eu acho que isso não é um problema. Mas, por exemplo, tem eventos, tem coisas que vão acontecer, movimentos que vão acontecer que a gente pode gerenciar um pouco melhor a informação, até para evitar de deixar as pessoas ansiosas ou nervosas. Perfeito, então, preocupadas. Para mim, acho que os 3 principais erros ali que eu cometi foi nessa linha. Boa. E, Thiago, como é que você cria cultura de venda? Né? Acho que sim, provavelmente muitos dos teus clientes veem nas redes sociais ali vocês, até meia-noite, sexta-feira até meia-noite, sábado até meia-noite, batendo um bumbo, anão, sino, tudo, aquela festa toda. E, são raras as empresas que têm uma cultura assim tão focada em venda e tão faca na caveira ali, né? São raras essas empresas que conseguiram criar isso. Como é que você criou essa cultura de venda? Quais são os rituais? Quais são as coisas que não são negociáveis? Quais são as coisas que são reconhecidas e valorizadas? Como é que foi esse processo aí de construção? Cara, a primeira coisa é assim, né, ao longo do caminho, eu comecei a Growth Startup, eu ia de bermuda, chinelo e tal, e a gente começou a atender clientes maiores, eu fui mudando meu dress code. Cara, eu percebi que o time foi mudando a maneira como eles se vestiam sem eu falar nada, só vendo meu exemplo. Reflexo do dono, né? Empresa, né? Cultura então, também. Cara, a cultura é um reflexo de como você se comporta. Se você chega tarde e vai embora cedo, não espera que teu time fique até mais tarde. Se você falar mal do cliente, não espere que o teu time também não fale mal do cliente. Então, acho que é muito seu reflexo. Como eu sou vendedor e eu fico muito lá dentro de vendas, os caras vão pegando por osmose. Às vezes é engraçado, cara. Às vezes eu estou fazendo call, cara, silêncio absoluto. E eu não saco que, caralho, mano, todos eles estão prestando atenção no que eu estou falando agora, entendeu?
Porque quando eu participo de uma reunião de vendas, é comum os caras pegarem a gravação e rodar na empresa inteira, para cara, olha o que o Thiago usou aqui, olha o que ele fez ali e tal. Então acho que isso tem uma puxada muito minha, né? E aí como eu estou sempre ali tipo, puxando os caras para estudar mais, para ler mais e batendo na mentalidade deles, isso sobe. E aí, cara, o ficar até meia-noite, o dia do fechamento, tudo isso é reflexo. Mas assim, em especial no dia do fechamento, o que a gente faz? A gente cria campanhas muito fortes que motivam o time e que também mudam a execução deles. E como é mais fácil fechar a venda nesse dia, eu não preciso pedir para eles ficarem. Eles sabem que eles vendem mais e sabem que a oferta que está disponível nesse dia não estará no próximo. Então eles querem, meu irmão, todo segundo que tiver disponível, eles vão querer aproveitar. Boa. E como é que você cria isso dentro dos teus clientes? Como é que você implementa máquinas de venda e culturas de venda dentro dos teus clientes? Então, assim, primeiro, para mim, o dia do fechamento, ele é fundamental para a construção de uma cultura forte de vendas, porque ele é a tangibilização do quanto estratégia, execução e processo muda jogo. Uma empresa, cara, não acredito que metodologia vai fazer aumentar a venda. Faz um dia do fechamento. E aí, o que é um dia do fechamento? O dia do fechamento é, primeiro, uma semana antes, você se comunicar com a tua base, criando FOMO, falando, ó, sexta-feira vai ser a nossa melhor oferta. Se prepara, não compra, deixa para comprar lá. Thiago, você perde venda assim? Não perco, mas eu crio antecipação. E aí o cliente que está muito ansioso, ele liga e fala, cara, o que você vai fazer no dia do fechamento? Muitas vezes os caras não sabem, mas algumas vezes a gente já deixa a oferta aberta para quem perguntar. Então, cara, eu consigo fazer agora que eu vou te dar no dia do fechamento. Mas o time já está comunicado, então... Já chuta pro gol. Depende. O time já está comunicado. Quando a campanha é muito agressiva, eu apresento ela 8 horas da manhã. Quando é muito agressiva. E assim, galera, ó, já avisa que meia-noite acabou e que não vai ter outra chance como essa. Quando é uma oferta mais padrão, os caras já começam a trabalhar na segunda-feira, porque eu tenho mais tempo para fazer. A gente dispara a comunicação em campanha, normalmente ligação e WhatsApp, ligando para todo mundo, falando, olha, sexta-feira vai acontecer tal coisa. No dia, normalmente a gente muda a decoração da empresa, bota camuflado, a galera trabalha de preto. Cada venda que o vendedor fecha, ele vai estourar um balão. No balão vai ter de 50 a 300 reais, que é meio que uma premiação, então isso é dopamina, faz com que todo mundo queira. Buzina e tambor, fechou venda, bate tambor, toca buzina, então todo mundo reconhece. Energia, e aí todo mundo quer tocar a buzina. Cara, pizza e refrigerante energético o dia inteiro, então assim, não precisa sair, tá ali o tempo inteiro, a gente está servindo os caras. E eu e outros líderes entrando em reunião de vendas para ajudar a tirar a objeção. Cara, a gente chega a vender, cara, de 2 a 3 milhões em um único dia, só com esse processo, entendeu? Que são leads remanescentes ali do mês, que não necessariamente fecharam, não são leads novos, né? São 3 fontes de lead, cara, são 3 fontes de lead. Primeiro são oportunidades que já estão em negociação. Segundo, são oportunidades perdidas nos últimos 90 dias, então a gente resgata. Fala, ó, vai ser diferente. E terceiro cara, a gente que levanta a mão no próprio dia, viu na internet, recebeu uma ligação, ficou sabendo por alguém e vai atrás. Boa. E Thiago, nesse teu crescimento aí para 50 para 100 milhões, obviamente tem muita estratégia no jogo, né? Como é que tu consegue linkar hoje estratégia com cultura? Onde é que tu coloca a cultura no meio? Cara, a estratégia... Como que a estratégia ela não foge tanto da cultura, nem a cultura foge tanto da estratégia, na tua opinião? A estratégia é a cultura. Para mim não tem divisão entre os dois. Porque quando eu defino um planejamento estratégico, o meu maior desafio é fazer desdobramento para esse negócio virar operação, né? Senão não acontece. Então, cara, eu posso ter uma estratégia linda. Se o meu time não comprar a briga, fudeu. Então, para mim, a estratégia é a cultura. E a maneira como a gente traduz ela é a gente sempre tem um kick-off, onde a gente apresenta o resultado e aquilo que a gente vai perseguir dentro do trimestre. A gente tem o all hands, onde a gente faz um checkpoint em relação a onde a gente chegou. E a gente faz ali, cara, dentro das áreas, as dailies e as aberturas e fechamentos de período, justamente trazendo aquilo que a gente está executando e traduzindo com clareza para os caras que precisa ser executado. Alinhado com a visão, olhando os objetivos estratégicos. Então, cara, a nossa visão, né, a gente deixa muito claro, a gente quer, hoje, a Endeavor tem uma estatística que ela fala que somente 1% das empresas consegue crescer mais do que 20% ao ano. A gente quer levar esse número para 2%, a gente quer dobrar, né, fazer igual a Dilma, até 2029. Então, a nossa meta é essa, a gente fez o cálculo, a gente quer ter 5 mil empresas que a gente acompanha que estão executando em alto crescimento. Esse é o sonho grande. Para fazer isso, a gente vai precisar criar um ecossistema de tecnologia.
né? Então, Perfeito. porque a gente sabe que no braço não vai ser possível, por isso a gente aos poucos deixa de ser uma empresa Deixa de de ser serviço. para ser uma empresa Acho que serviço 100% de também, tecnologia. né? Mas você consegue escalar muito mais, obviamente, com tecnologia, né? Então, é aí que está o que a gente está fazendo. A gente tem as fases da Growth, começou como consultoria, virou uma empresa de tecnologia e agora a gente está no processo de virar um ecossistema. Boa. Senhoras e senhores, pô, quase uma hora aí que a gente tá batendo de papo. Eu acho que se deixar a gente vai falar e vai embora, falar sobre esse tema. Esse é o episódio número 44. Tiagão, a gente sempre, antes de encerrar, obviamente vou deixar que você, né, coloque a tua palavra final aí e que você coloque também teus contatos, como a gente se acha, né, como as pessoas, como o nosso público, a audiência se acha. Mas a gente sempre faz um bate-bola final, que é o seguinte: como é que a gente pode chamar o nome desse episódio? Né? Caramba, que legal. O que é que tu acha? A gente falou sobre venda, cultura de venda, crescimento, rituais. Venda ou morra, a cultura que te leva para frente. Boa, olha aí. Pedro, Na pegou Growth, aí? Na Growth, a gente fala que somos todos vendedores, porque eu falo o tempo inteiro, só existem duas funções numa empresa. Ou você vende, ou você dá suporte a vendas. Né? E aí, para quem quer empreendedor, né, que acha que venda não é legal, que não é bonito, ou você vende, ou você trabalha para alguém que vende. Então, você tem que escolher. Uma pergunta agora, uma curiosidade que veio. Quando tu fala que ou você vende ou você dá suporte para venda, nesse dia de fechamento, tá todo o time lá, toda, marketing, RH, todo mundo. operações, CS, todo mundo suportando o Você vai estar lá ali. nem que seja para levar água para o vendedor, entendeu? Perfeito. Então, perfeito. E o CFO fecha a venda, o RH fecha a venda. Perfeito. Tiagão, senhoras e senhores, então, venda ou morra, como que é? Venda ou morra, a cultura que gera resultado. Boa. Tá gravado aí também, né, Pedrão? Qualquer coisa a gente pega também. Tiagão, cara, como é que a gente faz para te achar? Né? Olha, eu vou deixar um presente para a galera que chegou até aqui. Se você tirar um print desse episódio, seja no Spotify, seja no YouTube, for lá no Instagram e me marcar nos stories, @Thiago Reis, todo mundo que fizer isso vai ganhar de presente uma ferramenta minha que já está toda configuradinha. Boa, garoto. Então, o melhor lugar para você falar comigo, vai lá no meu perfil do Instagram, Thiago Reis. Tem todos os dados de contato, tem link ali para você solicitar um diagnóstico gratuito. Se você está com desafio de vender mais, de escalar, de crescer, te desafio, vai lá. Eu coloco o meu na reta. Se você não tiver resultado, eu devolvo o teu dinheiro. Aí Vambora. tá certo. Senhoras e senhores, esse é mais um episódio do podcast Culturas e Times Fortes. Oferecimento EP+, episódio 44 com Thiago Reis, CEO da Growth Machine. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. No topo.